Capítulo 141. Os primeiros dias da Aliança Estelar. Exame de formatura. Ano 1256 do calendário da luz estelar. Mês da aurora primaveril. Março. Após 3 meses de esforço concentrado, Shi-Man e Cole estabilizaram seus reinos e dominaram as técnicas necessárias para estabelecer jardins de plantas mágicas e instalar as matrizes mágicas necessárias. Sunan então os designou para viajar a um local selecionado e estabelecer um novo jardim de plantas mágicas. Para facilitar a tarefa, Sunan também permitiu que escolhessem alguns aprendizes da base para auxiliá-los. No dia seguinte, os dois partiram com suas equipes, rumo a outras províncias do Ducado. Com a tarefa de estabelecer jardins de plantas mágicas delegada, a carga de trabalho de Sunan diminuiu significativamente. Após criar 4 marcas do sino da perdição, ele parou de usar o sangue do tocador do sino para criar marcas de linhagem. Em vez disso, concentrou-se em aumentar a concentração da linhagem do tocador do sino. Após os testes recentes, o tocador de sino submeteu-se completamente a Sunan e cooperou com todos os seus experimentos, permitindo que Sunan implantasse vários pequenos dispositivos na criatura. Esses pequenos dispositivos eram, na verdade, gemas rúnicas de alto nível. Sunan incrustou as gemas na cabeça do tocador de sinos, garantindo que, com um único pensamento, pudesse detoná-las e destruir instantaneamente a cabeça do tocador de sinos. Não que Sunan fosse excessivamente cauteloso, mas o tocador de sinos era, afinal, uma fera selvagem. Apesar de sua docilidade atual, não havia como prever quando ele poderia se rebelar. Especialmente após despertar a energia divina, o poder do tocador de sinos aumentava e, sem alguma forma de controle, poderia causar problemas significativos. Afinal, Sunan não podia vigiar o tocador de sinos o tempo todo. Aprimorar a linhagem de feras ancestrais era muito mais desafiador do que aprimorar a de um dragão. De acordo com as anotações experimentais deixadas por Hugo, a linhagem do tocador de sinos originou-se de uma fera ancestral conhecida como Verme do Horror do Grito. O cubo informou que a concentração atual da linhagem sanguínea do tocador de sinos era de 32,49%. No entanto, Sunan passou mais de meio mês e conseguiu aumentar a concentração em apenas 0,04%. Se eu precisar atingir 100% para fazer o tocador de sinos despertar energia divina e se transformar em um verme do horror gritante, levará um tempo incrivelmente longo. Sunan franziu a testa, ponderando se deveria tentar uma abordagem diferente. Será que sintetizar o sangue diretamente produziria energia divina? Definitivamente vale a pena tentar. Sunan decidiu preservar o sangue que extrairia do tocador de sinos e, assim que tivesse o suficiente, ele o sintetizaria em sangue de Scream Horror Worm para ver se poderia produzir energia divina. Se tivesse sucesso, ele não teria que perder tanto tempo aumentando a concentração da linhagem. Afinal, o tocador de sinos não era seu animal de estimação mágico. Se seu poder se tornasse muito forte, seria difícil de controlar. Manter seu nível atual de força seria o ideal. A concentração da linhagem do dragão oculto está quase ultrapassando 40%. Sunan nunca havia negligenciado o aumento da concentração da linhagem do dragão oculto. No entanto, sem sangue de dragão ou sangue de dragão em alta concentração, a concentração da linhagem do dragão oculto crescia muito lentamente. Sem fatores externos, Sunan estimou que levaria pelo menos 7 a 8 anos para que a linhagem do dragão oculto atingisse o verdadeiro sangue de dragão. Embora eu tenha pedido a Koi para ajudar na busca por informações sobre dragões e dragões, dado o estado atual do continente luz estelar, encontrar dragões e dragões adequados ainda é incerto. Dragões e dragões de nível inferior definitivamente ainda existiam no continente luz estelar. Mas dragões e dragões de nível superior eram outra história. Talvez o mundo subterrâneo tivesse uma chance maior de encontrá-los. No entanto, a influência de Sunan no mundo subterrâneo ainda estava em estágio inicial, insuficiente para buscas em larga escala.
Ele só podia expandir seu território gradualmente e esperar até que seu poder fosse forte o suficiente para procurar por dragões e Wyrms de alto nível. O tempo voou rapidamente. Antes que ele percebesse, era o mês da Serra do Verão, junho. Em seu 24º aniversário, Sunan finalmente reuniu adamantina mágica suficiente para forjar um golem mágico dourado. Observando os lingotes de adamantina mágica densamente empilhados na fábrica de marionetes, ele sorriu de alegria. Finalmente, posso começar a forjá-lo. Sunan respirou fundo e iniciou o processo. 2 meses antes, sua habilidade forja de marionetes já havia atingido um nível 5, mais do que suficiente para forjar um golem mágico dourado. Construir o corpo do golem, gravar runas de encantamento, lançar magias permanentes e imbuir propriedades mágicas. Quando ele terminou, 3 dias haviam se passado. Quando Sunan finalmente expirou e parou, uma figura enorme estava na bancada. Sob a luz brilhante das pedras mágicas, o golem mágico dourado era vermelho escuro, brilhando com um brilho metálico frio. Só de olhar para ele, sentia-se uma forte sensação de opressão, fazendo-o parecer excepcionalmente poderoso e imponente. Sunan então incrustou o núcleo da alma na cavidade no peito do golem, completando a etapa final. Quando uma luz brilhante rompeu do corpo do golem mágico dourado, uma força vital peculiar surgiu dentro da enorme construção. Zumbido. O golem mágico dourado tremeu, sentou-se e desceu da bancada, aterrissando com um baque pesado. Mestre, por favor, dê sua ordem. A voz do golem era grave e monótona. Ao ver isso, a expressão de Sunan tornou-se satisfeita. Este golem mágico dourado, além de sua construção normal, estava imbuído de uma série de magias de segundo nível, incluindo levitação, passo penetrante, resistência e surto de força. Também possuía propriedades mágicas como aço negro, dano fraco do elemento do relâmpago e dano fraco do elemento do gelo. O custo típico para criar um golem mágico dourado padrão era de cerca de 50.000 moedas de ouro. No entanto, devido à adição dessas magias permanentes e propriedades mágicas, o custo do golem mágico dourado de Sunan era de aproximadamente 53.000 moedas de ouro. O alto custo trazia benefícios significativos, principalmente em termos de poder. O golem mágico dourado que ele encontrou no legado à Virgem tinha força lendária próxima ao 3º nível. Em contraste, o golem mágico dourado de Sunan era uma construção lendária genuína de 3º nível, mais do que capaz de lidar com um típico aprendiz de mago de 3º nível. Mesmo alguém como Eb não seria páreo para o golem mágico dourado. Cada golem mágico dourado equivalia a um poderoso aprendiz de mago de 3º nível. Embora não tenha atingido o ápice da força lendária de 3º nível, ainda é bastante impressionante. Sunan assentiu em aprovação. Em termos de força geral, o golem mágico dourado era mediano entre os construtos lendários de 3º nível, ligeiramente inferior ao tocador de sinos. No entanto, considerando a alta resistência do golem a ataques sonoros imbuídos de poder da alma, um confronto entre o golem mágico dourado e o tocador de sinos seria incerto. Infelizmente, o custo é muito alto, ou eu poderia ter feito mais. Os fundos disponíveis de Sunan eram limitados, então ele só podia criar um golem mágico dourado até encontrar uma nova mina. Agora que tem uma marionete lendária de 3º nível, o próximo passo é criar um homúnculo. No plano original de Sunan, o homúnculo simplificado e redesenhado teria uma força de combate próxima à lendária de 4º nível, com um custo de cerca de 80.000 moedas de ouro. No entanto, as coisas haviam mudado. Com seu poder mental aprimorado, ele agora podia sintetizar 32 gemas rúnicas de alto nível, aumentando significativamente seu poder. Um dos materiais-chave para o homúnculo era a gema rúnica de alto nível. Com o poder aprimorado das gemas rúnicas, a força de combate do homúnculo também aumentaria. Além disso, seus recentes avanços em encantar corpos de marionetes com propriedades mágicas aprimorariam ainda mais as capacidades de combate do homúnculo. Com essas melhorias duplas, a força de combate do homúnculo certamente superaria o design original, alcançando o 4º nível lendário sem dúvidas. No entanto, isso também aumentaria o custo.
Uma estimativa preliminar estimou o custo em quase 100 mil moedas de ouro. Se eu usar um cristal de alma médio em vez de um pequeno, a força de combate seria ainda maior, mas o custo certamente ultrapassaria 100 mil moedas de ouro. Sun Quan não pôde deixar de fazer uma careta. Esse valor era quase equivalente a vários anos de impostos de um marquesado. No entanto, se 100 mil moedas de ouro pudessem comprar uma força de combate equivalente a um aprendiz de mago de terceiro nível de alto nível, valeria a pena. Nenhuma família real ou aprendiz de mago de terceiro nível recusaria tal acordo. No entanto, para criar o homúnculo, ainda preciso de mais de 5 quilos de mitril. Sun Quan suspirou. Infelizmente, Hugo, que havia morrido em suas mãos, não possuía mitril. Caso contrário, a escassez não seria tão significativa. De fato, biólogos e alquimistas, comparados a outros magos, eram frequentemente pobres. Depois de guardar o golem mágico dourado no cubo, Sun Quan deixou a fábrica de marionetes. Assim que retornou ao seu escritório, Carolina apareceu. Mestre, este é o relatório da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. Coloque-o sobre a mesa. Sun Quan assinou com a mão. Carolina respeitosamente colocou o relatório sobre a mesa e fez uma reverência ao sair. Sun Quan pegou o relatório e começou a ler. O conteúdo era direto, detalhando principalmente o exame de graduação da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. Sendo a Academia de Cavaleiros mais antiga, a Academia de Cavaleiros Coração de Dragão estava em operação há 3 anos. Em junho do ano que vem, a primeira turma de alunos da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão estará pronta para se formar. De acordo com as regras, os alunos devem ser aprovados no exame de graduação para se formarem com sucesso. Com isso em mente, o reitor Moritz propôs vários formatos de exame e os submeteu à revisão de Sun Quan. 3 anos já. Sun Quan suspirou suavemente. Graças ao abundante suprimento de frutas de sangue de dragão, os alunos da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão melhoraram rapidamente sua força. A maioria dos alunos do 2º ano já havia alcançado o nível de escudeiro. Entre os alunos do 3º ano, 22 haviam avançado com sucesso para o posto de cavaleiro. No próximo mês da Serra de Verão, esperava-se que todos os 500 formandos fossem cavaleiros. Em qualquer país, isso seria uma conquista impressionante. O continente Luz Estelar nunca vira uma instituição tão sistemática e organizada para o treinamento de cavaleiros. Parece que a Guarda dos Cavaleiros em breve receberá seus primeiros membros. Sun Quan sorriu satisfeito, depois sua expressão se tornou contemplativa. O avanço de Shiman e Cole foi um marco crucial. Indicava que o treinamento e a acumulação de talentos da academia haviam atingido um ponto em que poderiam liberar todo o seu potencial. Começando com esses dois, mais alunos logo avançariam para o posto de aprendizes de mago de 2º nível. Aprendizes de mago de 2º nível possuíam capacidades de combate consideráveis e poderiam contribuir genuinamente para os planos de Sun Quan. O mundo da superfície, o Ducado da Luz Estelar, encontrava-se em um período de desenvolvimento estável, sem ameaça imediata de guerra. No entanto, o mundo subterrâneo encontrava-se em um momento crítico para a expansão. Esperava-se que entrasse em uma fase de rápido crescimento em breve, um momento em que uma grande força de trabalho seria necessária. Esses aprendizes de mago de 2º nível seriam perfeitos para participar dessa expansão. Também serviria como uma forma de treinamento para eles. Embora Sun Quan não concordasse com os métodos cruéis e implacáveis dos magos das trevas, ele também não queria criar um grupo de alunos protegidos. Magos verdadeiramente poderosos nunca eram puramente acadêmicos. Eram versados tanto em conhecimento quanto em combate. Afinal, fosse coletando recursos ou explorando áreas perigosas, combates e mortes eram inevitáveis. A recém-formada Guarda dos Cavaleiros pode trabalhar ao lado dos aprendizes de magos de 2º nível para explorar as áreas circundantes. Caso contrário, a Aliança Estelar ainda terá escassez de mão de obra. Aliança Estelar era o nome que Sun Quan dera às suas forças subterrâneas.
A partir de então, o Lago Negro, Mato e Ozen não atuariam mais como entidades separadas, mas se unificariam sob a Aliança Estelar. A Aliança Estelar ainda estava em seus estágios iniciais, com suas principais forças sendo várias marionetes. O número de membros verdadeiramente autônomos era lamentavelmente pequeno, com apenas os vampiros e as esfinges, totalizando menos de 400. Explorar as áreas circundantes e expandir-se exigiria mais do que apenas marionetes. Subordinados autônomos também eram essenciais. A falta de mão de obra utilizável era um obstáculo significativo para muitos de seus planos. Portanto, Sunan queria envolver os aprendizes de magos de segundo nível e a guarda dos cavaleiros da base. Isso não só aumentaria sua mão de obra disponível, como também ajudaria a equilibrar o poder entre os vampiros e as esfinges, impedindo-os de alimentar pensamentos inapropriados. Após um momento de reflexão, Sunan tinha um plano. Ele deixou o relatório de lado e pegou um pedaço de papel para começar a escrever. Como havia decidido envolver a guarda dos cavaleiros na expansão subterrânea, eles precisavam se familiarizar com o mundo subterrâneo o mais rápido possível. O exame de formatura era uma excelente oportunidade para isso. Cerca de meia hora depois, Sunan terminou de escrever e chamou Carolina. Ele lhe entregou o esboço do exame de graduação e a instruiu a contatar Moritz para finalizar o plano detalhado. Assim que Carolina saiu, Sunan pegou outro pedaço de papel e escreveu as palavras gravação rúnica. O conhecimento de gravação rúnica era algo que ele havia adquirido na cabana da floresta. Era um encantamento especial que combinava tatuagens mágicas e armas encantadas, oferecendo poucos benefícios aos aprendizes de mago, mas aprimorando significativamente as capacidades de combate dos cavaleiros. A ideia de formar uma guarda de cavaleiros surgiu inicialmente para Sunan a partir do conceito de gravação rúnica. Agora que a guarda de cavaleiros estava prestes a ser estabelecida, era hora de começar a forjar gravações rúnicas. Mesmo com sua força atual, os cavaleiros ainda são um tanto inadequados no perigoso mundo subterrâneo. Com gravações rúnicas, a guarda de cavaleiros será muito mais eficaz. Uma gravação rúnica básica de primeiro nível poderia elevar a força de um cavaleiro novato a de um cavaleiro de nível superior, quase alcançando o nível de um grande cavaleiro. Com runas gravadas suficientes, a guarda dos cavaleiros rapidamente se tornaria uma força formidável. Capítulo 142. Não está interessado na Torre das Estrelas? Ano 1256 do calendário da luz estelar, o véu do outono, outubro. O frio no ar já era bastante perceptível, e a primeira neve deste ano poderia cair mais cedo do que o habitual. Na câmara de meditação, Sunan sentou-se de pernas cruzadas no chão, abrindo lentamente os olhos. Uma breve expressão de alegria passou por seu rosto. O 15º anel estelar, construído com sucesso. Faltam só mais 3 anéis estelares. Sunan respirou fundo, contendo a excitação, e abriu sua interface. Sunan Yanes, humano masculino, espírito, 48,03/Constituição, 43,77. Habilidades meditação do anel estelar NV. 16, 23, 3, 000, 000. Preparação de poções NV. 4, 8, 345, 10, 000. Biomodificação UNV. 3, 3, 025, 6, 000. Marionetes NV. 5, 374, 20, 000. Criação de itens mágicos NV. 4, 5, 031, 10, 000. 3 milhões de pontos de proficiência. Nesse ritmo, deve levar cerca de 2 anos. Mas se eu puder usar energia divina para aumentar meu poder espiritual, a velocidade deve aumentar ainda mais. Os cantos da boca de Sunan se curvaram. Os 3 anéis estelares restantes devem ser concluídos em uma década. Depois disso, será apenas uma questão de poder espiritual e cristais de talento. Olhando para baixo, ele viu que, entre as 4 habilidades, Marionetes havia avançado mais rapidamente, atingindo o nível 5.
Afinal, Sunan vinha criando intensamente várias construções mágicas nos últimos anos, o que havia aumentado rapidamente sua proficiência. Por outro lado, sua habilidade em poções, que antes era muito avançada, havia desacelerado, pois ele havia delegado a criação de poções de baixo nível principalmente aos aprendizes de sua base. Com menos poções para fazer, seu crescimento em proficiência naturalmente desacelerou. O mesmo se aplicava à criação de itens mágicos e à biomodificação, que ele praticava cada vez menos. Especialmente a biomodificação, que ele usava apenas para aprimorar as linhagens de dragão oculto e sino, resultando em quase nenhum ganho de proficiência. Ainda assim, para atingir esse nível nas 4 habilidades principais no estágio de aprendiz, ele provavelmente era o único em todo o continente Luz Estelar com uma base de recursos tão rica para praticar. Os outros aprendizes não tinham os mesmos recursos à disposição. Espreguiçando-se, Sunan pegou a chave da casa de comércio e esperou pacientemente. Logo, sentiu a chave ser ativada. Imediatamente, ativou-a e entrou na casa do Bosque Oculto. Esta noite seria a reunião trimestral na casa do Bosque Oculto. O novo membro que faltou à última reunião estava ausente devido a alguns negócios, mas deveria estar aqui esta noite. Abrindo os olhos, Sunan imediatamente olhou ao redor e de fato avistou um novo membro. O novo membro usava uma túnica cinza, e os padrões de encantamento levemente visíveis indicavam que se tratava de um item mágico. A túnica cobria o corpo completamente, e a única parte visível do rosto estava escondida atrás de uma máscara branca simples. Os outros membros da Casa do Bosque Oculto também observavam discretamente o novo membro. Depois de esperar um pouco e não ver mais ninguém entrar, Megitovo anunciou o início da reunião. Primeiro, deixe-me apresentar o novo membro. Este é um nono aprendiz da Casa do Bosque Oculto. Megitovo virou-se para a figura de túnica cinza com a máscara branca. De acordo com as regras, as verdadeiras identidades de todos os membros da Casa do Bosque Oculto são confidenciais e não devem ser reveladas. Por conveniência, todos nós temos nossos próprios codinomes. Por favor, escolha um para você. A figura de túnica cinza ponderou por um momento e disse: eu vou com Unter. Enquanto a voz baixa e profunda falava, a palavra Unter apareceu lentamente na mesa à sua frente. Bem-vindo, Unter. Megitovo sorriu. Em seguida, começaremos a sessão de trocas desta noite. Seguiu-se o processo de trocas familiar. Além de Blackgrove e Traveler, todos os outros membros estavam presentes e se revezavam na apresentação de itens para troca. Unter observou o processo de trocas em silêncio e logo percebeu que o aprendiz, conhecido como Player, parecia ter uma quantidade anormalmente grande de recursos. Ele não só trouxe uma quantidade considerável de poções de primeira classe e itens mágicos de nível alquímico para troca, como também usou pedras mágicas extremamente raras para comprar itens de outros. Além disso, os outros pareciam não dar valor a isso, sugerindo que não se tratava de algo isolado. Aparentemente notando a surpresa de Unter, Septer, que estava sentado por perto, sussurrou com um sorriso: Player é o mais rico entre nós, com uma vasta gama de recursos. Desde que ele se juntou à Casa do Bosque Oculto, nossas sessões de trocas melhoraram bastante. Entendo. Unter olhou para Sunan com um toque de surpresa. Percebendo seu olhar, Sunan se virou para ele e assentiu levemente. Unter retribuiu o aceno rapidamente. Ele percebeu que os outros tratavam Sunan com um certo respeito. Claramente, isso não se devia apenas aos vastos recursos que possuía, mas provavelmente ao seu poder. Tratava-se de um aprendiz de terceiro nível, profundamente enraizado e formidável. Unter fez seu julgamento. A sessão de negociação transcorreu rapidamente, e o próprio Unter fez 2 compras, adquirindo uma poção de primeiro nível de Sunan e 2 ervas solares de Rose. Logo, era a vez de Unter oferecer itens para venda. Para surpresa de todos, ele apresentou uma pedra com runas inscritas. A expressão de Sunan por trás da máscara tornou-se peculiar. Em meio aos olhares perplexos dos outros, Unter falou em tom significativo: Senhoras e senhores, esta é uma chave. Uma chave para entrar na Torre das Estrelas.
No momento em que as palavras saíram de sua boca, os outros 5, exceto Sun, ficaram surpresos. A Torre das Estrelas, um dos 3 grandes legados. Isso é real. Você sabe onde fica a Torre das Estrelas? Até Nigtovo não conseguiu evitar olhar para Unter com espanto. Ele não esperava que a primeira oferenda de Unter depois de se juntar à casa do bosque oculto fosse algo tão significativo. Isto é, supondo que Unter estivesse dizendo a verdade. Os olhos de Nigtovo revelaram uma expressão pensativa, como se ele tivesse acabado de perceber algo. Septer foi o primeiro a se recompor e falou em voz grave. Como você prova que o que está dizendo é verdade? Unter pareceu ter previsto isso e respondeu calmamente. Posso fazer um juramento vinculativo. Ao ouvir isso, os outros não duvidaram mais dele, e seus olhares se voltaram intensamente para a pedra com a inscrição rúnica. Aquela era a Torre das Estrelas, um dos 3 grandes legados do continente Luz Estelar. Dizia-se que qualquer um que conseguisse entrar na torre tinha uma chance significativa de se tornar um mago completo. No continente Luz Estelar, escasso em elementos e recursos, essa era quase a única esperança para eles, aprendizes de 3º nível, se tornarem magos. A Torre das Estrelas abre a cada 20 anos, e sua localização muda aleatoriamente a cada vez. Somente aqueles com a chave podem encontrá-la e entrar. Pelo que sei, a próxima abertura será em 10 anos. Enquanto Unter falava, os olhos dos outros brilhavam cada vez mais. Faça sua oferta, a voz rouca de Esqueleto não conseguia esconder sua excitação, seu olhar fixo em Unter. O que você quer em troca? Unter não disse nada, mas se virou para Sun. Ao ver isso, os corações dos outros afundaram. Quase se esqueceram do jogador. Se ele quisesse a chave da Torre das Estrelas, ninguém na mesa poderia competir com ele. Para a surpresa deles, Sun balançou a cabeça. Não estou interessado. Vocês podem negociar entre si. Unter ficou surpreso. Ele esperava usar a chave da Torre das Estrelas para extrair uma quantia significativa do rico Sun, mas parecia que o outro não estava jogando de acordo com as regras esperadas. Será que ele não estava interessado na Torre das Estrelas? Isso não fazia sentido. Haveria algum aprendiz de 3º nível no mundo que não estivesse interessado na Torre das Estrelas? Unter ficou completamente perplexo. Rose, Septer e Art Skeleton também ficaram atordoados, confusos, pois não conseguiam entender por que Sun não estava interessado. Apenas Nigtovo permaneceu calmo. Ele já havia descoberto o motivo. A Torre das Estrelas, o Principado da Luz Estelar, Nunca pensei que esses 2 tivessem uma conexão. Sempre presumi que fosse apenas uma coincidência de nomes. Recuperando a compostura e vendo que o jogador não tinha a intenção de dar lances, os outros ficaram radiantes. Contanto que o jogador não participasse, suas chances de obter a chave da Torre das Estrelas aumentavam muito. Unter, por outro lado, ficou profundamente decepcionado e só pôde dizer: minha primeira escolha são poções e gemas. Outros itens podem ser considerados com base em seu valor. Sem esperar, Skeleton ansiosamente fez o primeiro lance. Uma gema no valor de 10.000 moedas de ouro, mais 5 mini cristais de alma. Os outros rapidamente o seguiram, cada um tentando superar o outro. 2 garrafas de poção calmante, mais uma gema no valor de 20.000 moedas de ouro. Uma joia que vale 30.000 moedas de ouro. Os lances aumentaram rapidamente. Esta era provavelmente a sessão de negociação mais competitiva da história da Casa do Bosque Oculto. Todos estavam determinados a garantir a chave. Sun sentou-se calmamente ao lado, observando os 5 lances entre si. Se pudesse, certamente desejaria a chave da Torre das Estrelas. Ele já tinha uma, mas poderia dá-la a Koi. No entanto, vendo Nigtovo e os outros tão determinados e dispostos a pagar um preço alto, decidiu que não valia a pena. Afinal, Koi precisava da poção da Aurora para prolongar sua vida, e sempre encontraria uma maneira de obtê-la mais tarde, quando entrasse na Torre das Estrelas. Comparado à competição pela chave, Sun estava mais curioso sobre como Unter a havia obtido.
Até onde sabia, a chave da Torre das Estrelas deveria estar em posse apenas de Evans. Será que Hunter e Evans se conheciam? Ou talvez ele tenha roubado a chave de Evans. Meditovo mencionara certa vez que Hunter escapara de Saulo, da Sociedade Imortal. Será que isso poderia estar relacionado à Sociedade Imortal? Várias possibilidades passaram pela cabeça de Sunan. Naquele momento, o leilão pela chave da Torre Estelar finalmente chegou ao fim. Septer ganhou a chave com um lance alto de 13 frascos de poção calmante e uma gema no valor de 62.000 moedas de ouro. Sunan não ficou surpreso com o resultado. Antes de se juntar à Casa do Bosque Oculto, Septer já era um membro mais generoso. Se seu palpite estivesse correto, e Septer realmente viesse da família real do Império Ouro Azul, sua generosidade faria sentido. O Império Ouro Azul era, sem dúvida, a nação mais poderosa no domínio sudeste do continente. Um frasco de poção calmante, uma poção de primeira classe que auxilia na meditação, valia cerca de 300 moedas de ouro. No final, Septer gastou quase 66.000 moedas de ouro para garantir a chave da Torre Estelar. Era um preço alto, mas Septer parecia extremamente satisfeito com o resultado. Rosa, Coração e Esqueleto pareciam um tanto relutantes. Infelizmente, seus recursos não se comparavam aos de Septer, então sua relutância foi em vão. Sunan lançou um olhar profundo a Hunter. Como Hunter estava disposto a negociar a chave da Torre Estelar, isso sugeria que ele tinha pelo menos mais uma chave, talvez até mais. Transações semelhantes poderiam ocorrer no futuro. Queda de gelo, novembro. Flocos de neve começaram a cair no chão. A neve realmente havia chegado mais cedo naquele ano. Comparado ao frio de gelar os ossos na superfície, o mundo subterrâneo havia experimentado apenas uma leve queda de temperatura. Na cidade de Lakshadov, os guerreiros Esfinge ainda caminhavam pelas ruas sem camisa. Na base 2, no laboratório, uma grande bancada estava abarrotada de inúmeros tubos de ensaio, cada um contendo 100 ml de sangue extraído do sino. Chega de sangue, murmurou Sunan para si mesmo, abrindo o cubo de síntese e colocando o sangue nele, um por um, com os olhos fixos na interface de síntese. À medida que adicionava mais sangue, a concentração da linhagem na interface de síntese continuava a aumentar. 59,13%, 64,79%, 71,34%, 84,11%, quando restavam apenas alguns tubos de ensaio na bancada, a concentração da linhagem na interface de síntese finalmente ultrapassou a marca de 100%, e as informações mudaram repentinamente. Sangue de inseto do horror grito, pureza 1,25%, contém uma unidade padrão de energia divina. Quando injetado em um corpo humano, há uma chance muito pequena de fusão com a linhagem do inseto do horror gritante, mas uma chance muito alta de rejeição, que pode levar à morte. Quanto mais forte o corpo e o espírito, maior a taxa de sucesso da fusão e menor a taxa de rejeição. Sucesso! Sunan ficou radiante. Como ele suspeitava, mesmo sem aumentar a concentração da linhagem do sino, a síntese do sangue poderia produzir energia divina. Embora a energia divina contida fosse mínima, isso provou que seu método estava correto. Sunan imediatamente extraiu a energia divina do sangue e a absorveu. Ao contrário da energia divina obtida de uma divindade, que carregava o poder da fé e podia causar poluição da fé, a energia divina de uma criatura divina natural era pura e podia ser absorvida diretamente. Após digerir a energia divina, Sunan verificou sua interface e descobriu que seu espírito havia aumentado em 0,25. Nada mal. Sunan sorriu satisfeito. Considerando que continha apenas uma unidade padrão de energia divina, muito menos do que ele havia extraído dos restos divinos, um aumento de 0,25 em espírito era bastante satisfatório. A chave era que esse método era sustentável. Enquanto o cineiro estivesse vivo, ele poderia extrair sangue continuamente e produzir energia divina artificialmente, fornecendo um meio regular de aumentar seu poder espiritual.
São necessários cerca de 8 meses de sangue para produzir uma unidade padrão de energia divina. Em média, isso poderia adicionar cerca de 0,37 ao meu poder espiritual a cada ano. Mas não, isso não está certo. Os estágios posteriores do aprimoramento do poder espiritual são mais difíceis, então os incrementos provavelmente diminuirão com o tempo. Ainda assim, mesmo assim, reduzirá significativamente o tempo que meu poder espiritual leva para atingir 60. Sunan pensou no ceneiro trancado na área restrita. Considerando sua contribuição significativa, ele o moveria para um ambiente mais confortável mais tarde. Caso contrário, viver em uma prisão escura e sangrar diariamente poderia levar à depressão. É claro que a segurança ainda precisaria ser rigorosa. Como ele não estava mais usando o golem Dmitrio, ele o faria guardar o cineiro. Capítulo 143. O dragão terrestre pé negro, uma oportunidade rara, na província da Torre Branca, nos arredores da cidade Rian. Uma vasta propriedade se estendia, pontilhada de densas e vibrantes frutas vermelhas. À primeira vista, parecia que se entrava em um mar vermelho. No caminho entre os campos, Shiman contemplava as prósperas frutas sangue de dragão, com um sorriso genuíno de alegria estampando seu rosto. Os aprendizes atrás dele também exibiam expressões de alegria. O primeiro lote de fruta sangue de dragão está prestes a amadurecer. Isso significa que a matriz mágica no jardim de plantas mágicas está funcionando corretamente. Conseguimos. Parece que completamos a missão. Eu disse a vocês, com o Sr. Shiman, não há nada com que se preocupar. Certo, é tudo graças ao Sr. Shiman. Os aprendizes conversavam animadamente, a atmosfera se enchendo de alegria. Shiman se virou e riu baixinho. A criação do jardim de plantas mágicas não é apenas uma conquista minha. É graças ao trabalho árduo de todos. Tem sido difícil, mas enviarei um relatório à base com base nas contribuições de todos. Tenho certeza de que as recompensas da missão serão distribuídas em breve. Os rostos dos aprendizes se iluminaram ainda mais com suas palavras. A jornada até a província da Torre Branca para estabelecer o jardim de plantas mágicas havia sido árdua, mas as recompensas eram substanciais. Esses 4 meses de esforço valeriam mais do que suas missões habituais de meio ano. Shiman também estava de bom humor. Como a principal força por trás da criação do jardim de plantas mágicas, ele receberia um maior número de pontos de contribuição, o suficiente para trocar por vários frascos de hiperpoção e 4 ou 5 magias de primeiro nível. Quando vamos para o próximo local, Sr. Shiman? Perguntou um aprendiz, esfregando as mãos em antecipação. Havia 2 equipes encarregadas de estabelecer novos jardins de plantas mágicas, lideradas por Shiman e Cole. Cada equipe era responsável por montar 3 novos jardins, todos localizados perto das 6 academias de cavaleiros. O jardim da cidade Rian era apenas o primeiro, faltavam mais 2. Shiman ponderou por um momento antes de responder. Enviarei um relatório para a base mais tarde. Assim que o pessoal da base chegar para assumir, podemos partir. Além disso, precisamos colher e conservar este lote de fruta sangue de dragão e entregá-las à Academia de Cavaleiros Garra de Dragão. Também devemos plantar novas sementes de plantas mágicas, incluindo a flor da lua prateada e a flor calmante. Ao ouvir que Shiman tinha tudo planejado, os aprendizes concordaram com a cabeça. Todos trabalharam duro hoje. Depois que retornarmos à cidade, vou levar todos vocês para uma refeição no restaurante Blue Rose, disse Shiman com um sorriso. Já que o Sr. Shiman está nos pagando, vou comer à vontade. O Sr. Shiman é generoso. O restaurante Rosa Azul não é barato, sabia? PFFT, o Sr. Shiman parece que vai ter poucas moedas de ouro? Os aprendizes riravam e provocaram uns aos outros. Com exceção de 2 aprendizes de plantão, que ficaram para trás com inveja, os demais deixaram o jardim de plantas mágicas. Do lado de fora do portão principal, 4 carruagens luxuosas aguardavam, cada uma adornada com o brasão da família do Lorde da cidade Rian. Ao ver Shiman e os outros emergirem, os cocheiros rapidamente desceram, colocaram os degraus e se posicionaram respeitosamente ao lado.
O Lorde da cidade Rian não ousou negligenciar esse grupo de aprendizes de magos da base da capital. Não apenas providenciou que eles ficassem na mansão do Lorde, como também disponibilizou 4 carruagens, com funcionários dedicados para atender a todas as suas necessidades, desde viagens até comida e bebida. Afinal, eles eram alunos daquele grande adulto. O grupo embarcou nas carruagens, uma a uma, e com um coro de relinchos, o comboio partiu em direção a Rian City. Dentro da carruagem, Shiman pegou um livro com modelos de magias e começou a ler atentamente. Após avançar para o posto de aprendiz de mago de segunda classe, ele agora estava apto a aprender magias de primeiro nível. A primeira magia de primeiro nível que escolheu foi escudo. Magias de primeiro nível são realmente muito mais desafiadoras do que truques. Estou estudando há quase meio ano e ainda não dominei completamente escudo. Ao se envolver de verdade com a magia, Shiman percebeu quão difíceis eram as magias de primeiro nível, o que só aumentou sua admiração e respeito por seu professor. Lord Yan havia mencionado que seu professor poderia dominar uma magia de primeiro nível em um mês. Isso era algo que Shiman mal podia imaginar. O tempo voava enquanto ele estudava. Logo, Shiman sentiu a carruagem desacelerar e a voz do cocheiro ecoou do lado de fora. Senhor, chegamos. Shiman guardou o livro, abriu a porta da carruagem e desceu. O comboio havia chegado aos portões da mansão do Lorde. Stead Pont, informado, postou-se na entrada com um largo sorriso. Ao ver Shiman sair, aproximou-se calorosamente. Senhor Shiman, ouvi dizer que planeja jantar no restaurante Rosa Azul. Já organizei um banquete lá. Se não se importar, deixe-me ser o anfitrião hoje. Shiman concordou prontamente. Isso seria um incômodo, Lord Stead. Capítulo 143. O Dragão Terrestre Pé Negro, uma oportunidade rara, na província da Torre Branca, nos arredores da cidade Rian. Uma vasta propriedade se estendia, pontilhada de densas, frutas vermelhas vibrantes de sangue de dragão. À primeira vista, parecia que se entrava no Mar Vermelho. No caminho entre os campos, Shiman contemplava as prósperas frutas sangue de dragão, com um sorriso genuíno de alegria estampado em seu rosto. Os aprendizes atrás dele também demonstravam alegria. O primeiro lote de frutas sangue de dragão está prestes a amadurecer. Isso significa que a matriz mágica no Jardim de Plantas Mágicas está funcionando corretamente. Conseguimos. Parece que completamos a missão. Eu disse a vocês, com o Sr. Shiman, não há com o que se preocupar. Certo, é tudo graças ao Sr. Shiman. Os aprendizes conversavam animadamente, a atmosfera se enchendo de alegria. Shiman se virou e riu. O estabelecimento do Jardim de Plantas Mágicas não é apenas uma conquista minha. É graças ao trabalho árduo de todos. Tem sido difícil, mas enviarei um relatório à base com base nas contribuições de todos. Tenho certeza de que as recompensas da missão serão distribuídas em breve. Os rostos dos aprendizes se iluminaram ainda mais com suas palavras. A jornada até a província da Torre Branca para estabelecer o Jardim de Plantas Mágicas havia sido árdua, mas as recompensas foram substanciais. Esses 4 meses de esforço valeriam mais do que as missões habituais de um semestre. Shiman também estava de bom humor. Como a principal força por trás do estabelecimento do Jardim de Plantas Mágicas, ele receberia um maior número de pontos de contribuição, o suficiente para trocar por vários frascos de hiperpoção e 4 ou 5 magias de primeiro nível. Quando vamos para o próximo local, Sr. Shiman? Perguntou um aprendiz, esfregando as mãos em antecipação. Havia 2 equipes encarregadas de estabelecer novos jardins de plantas mágicas, lideradas por Shiman e Cole. Cada equipe era responsável por estabelecer 3 novos jardins, todos localizados perto das 6 academias de cavaleiros. O jardim da cidade Rian era apenas o primeiro. Eles tinham mais 2 pela frente. Shiman ponderou por um momento antes de responder. Enviarei um relatório para a base mais tarde. Assim que o pessoal da base chegar para assumir, podemos partir. Além disso, precisamos colher e conservar este lote de frutas sangue de dragão e entregá-las à Academia de Cavaleiros Garra de Dragão.
Também devemos plantar novas sementes de plantas mágicas, incluindo a flor da lua prateada e a flor calmante. Ao ouvir que Shiman tinha tudo planejado, os aprendizes concordaram com a cabeça. Todos trabalharam duro hoje. Depois que voltarmos para a cidade, vou levar todos vocês para uma refeição no restaurante Rosa Azul, disse Shiman com um sorriso. Já que o Sr. Shiman está nos pagando, vou comer à vontade. O Sr. Shiman é generoso. O restaurante Blue Rose não é barato, sabia? PFFT, o Sr. Shiman parece que está com poucas moedas de ouro. Os aprendizes riavam e provocavam uns aos outros. Com exceção de 2 aprendizes de plantão, que ficaram para trás, invejosos, os demais abandonaram o jardim de plantas mágicas. Do lado de fora do portão principal, 4 carruagens luxuosas aguardavam, cada uma adornada com o brasão da família do Lorde da cidade Rian. Ao verem Shiman e os outros emergirem, os cocheiros rapidamente desceram, colocaram os degraus e se posicionaram respeitosamente ao lado. O Lorde da cidade Rian não ousou negligenciar esse grupo de aprendizes de mago da base da capital. Não apenas providenciou que eles ficassem na mansão do Lorde, como também disponibilizou 4 carruagens, com funcionários dedicados para atender a todas as suas necessidades, desde viagens até comida e bebida. Afinal, eram alunos daquele grande adulto. O grupo embarcou nas carruagens uma a uma e, com um coro de relinchos, o comboio partiu em direção à cidade Rian. Dentro da carruagem, Shiman tirou um livro com modelos de magia e começou a ler atentamente. Após avançar para o posto de aprendiz de mago de 2ª classe, ele agora estava apto a aprender magias de 1º nível. A primeira magia de 1º nível que escolheu foi escudo. Magias de 1º nível são realmente muito mais desafiadoras do que truques. Estou estudando há quase meio ano e ainda não dominei completamente escudo. Ao se envolver de verdade com a magia, Shiman percebeu quão difíceis eram as magias de 1º nível, o que só aumentou sua admiração e respeito por seu professor. Lord Anne havia mencionado que seu professor poderia dominar uma magia de 1º nível em um mês. Isso era algo que Shiman mal podia imaginar. O tempo voou enquanto ele estudava. Em pouco tempo, Shiman sentiu a carruagem desacelerar e a voz do cocheiro ecoou do lado de fora. Senhor, chegamos. Shiman guardou o livro, abriu a porta da carruagem e desceu. O comboio havia chegado aos portões da mansão do Lorde. Steed Pont, tendo sido informado, parou na entrada com um largo sorriso. Ao ver Shiman sair, ele se aproximou calorosamente. Senhor Shiman, ouvi dizer que o senhor planejava jantar no restaurante Rosa Azul. Já organizei um banquete lá. Se não se importar, deixe-me ser o anfitrião hoje. Shiman concordou prontamente. Isso seria um incômodo, Lord Steed. Capítulo 144. O dragão terrestre pé negro, uma grave ameaça. Me chame de Steed, disse Steed com um sorriso caloroso. Steed era o filho mais velho do Lorde da cidade Rian, especificamente encarregado de hospedar o grupo. Nesse momento, o som de cascos urgentes ecoou à distância. Shiman seguiu o som e viu um cavaleiro galopando furiosamente em sua direção. O cavaleiro parou bruscamente no portão, saltou da montaria antes mesmo que o cavalo se estabilizasse e correu para dentro com uma expressão apressada. Espere! Steed gritou para o cavaleiro. O homem, visivelmente impaciente, parou e se virou para ver Steed. Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão respeitosa. Lord Steed. O que está acontecendo? Steed perguntou severamente. Num raio de 500 metros da mansão do Lorde, cavalgar a galope era estritamente proibido. O cavaleiro devia ter notícias urgentes para relatar, ignorando a proibição. O cavaleiro respondeu rapidamente. Lord Steed, um ataque monstruoso ocorreu em uma vila a oeste da cidade. Um destacamento de 100 homens da guarda da cidade foi enviado para lidar com a situação, mas sofreu pesadas baixas. Eu estava prestes a relatar isso ao Lorde. Um ataque monstruoso. Os aprendizes trocaram olhares inquietos.
A natureza selvagem fervilhava de feras perigosas, e não era incomum que predadores famintos atacassem aldeias e atacassem os habitantes. Na maioria dos casos, a milícia da aldeia conseguia lidar com tais ameaças, e era raro que a guarda da cidade precisasse intervir. Uma fera capaz de infligir pesadas baixas a um destacamento de 100 homens era ainda mais rara. Tal criatura poderia ser classificada como uma fera monstruosa. A expressão de Steed tornou-se grave, e ele se virou para Shiman em tom de desculpas. Sinto muito, Sir Shiman, mas não posso acompanhá-lo ao restaurante. Compensarei depois. Lord Steed, você é muito gentil. Lidar com o ataque é mais importante, Shiman assinou com a mão em desdém. Após um momento de reflexão, acrescentou. Fomos calorosamente recebidos por você, Lord Steed, e somos gratos. Se não se importar, eu o acompanharei e talvez ofereça alguma ajuda. Os olhos de Steed brilharam e ele concordou imediatamente. Isso seria muito útil, Sir Shiman. Sem tempo a perder, o grupo partiu imediatamente para a aldeia. Ao chegarem, encontraram a situação ainda mais grave do que o cavaleiro havia relatado. O chão estava coberto de corpos encharcados de sangue, tanto de aldeões quanto de guardas da cidade. Shiman notou que um dos corpos do oficial tinha a armadura esfarrapada, os rasgos indicando que havia sido dilacerado pelas garras de uma fera. Uma fera monstruosa do nível de um cavaleiro. A expressão de Shiman ficou séria. Steed, percebendo o mesmo, ficou sério. Precisamos matar esse monstro e impedi-lo de escapar. Se ele atacar outras aldeias, as consequências serão terríveis. Uma besta monstruosa de nível cavaleiro, se não for controlada, pode causar estragos em assentamentos humanos. Steed sentiu um alívio por Shiman ter aparecido. Caso contrário, ele e seus homens poderiam não ter conseguido derrotar a fera sozinhos. Rugido. O rugido profundo e estrondoso ecoou à distância. Shiman e Steed trocaram um olhar e correram na direção do som. Os outros soldados o seguiram rapidamente. Virando uma esquina, uma criatura assustadora surgiu. Era um ser enorme, ereto, semelhante a um lagarto, coberto por escamas cinza escuras. Tinha uma mandíbula grande e poderosa, membros anteriores curtos e membros posteriores longos e poderosos, todos equipados com garras afiadas. Sua boca escancarada estava repleta de fileiras de dentes afiados como navalhas. Um dragão terrestre pé negro! Exclamou Shiman em choque. Reconhece esta criatura, Sir Shiman? Perguntou Steed com urgência. Shiman assentiu, seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Ao ver a expressão confusa de Steed, ele rapidamente explicou. Um dragão da terra pés negros, também conhecido como dragão das cavernas, é uma espécie de subdragão. Tem visão e audição deficientes, mas possui olfato e ecolocalização excepcionalmente apurados. No entanto, essas criaturas normalmente vivem no submundo e não deveriam ser encontradas na superfície. Naquele momento, o dragão da terra pés negros também notou o grupo de Shiman e soltou um rugido feroz, avançando em sua direção. Cuidado! Este dragão da terra pés negros é um adulto, com força de combate entre um cavaleiro de alto escalão e um cavaleiro de pico. Preste atenção especial às suas garras, que são extremamente afiadas. Se você for atingido, sangrará incontrolavelmente. As garras do dragão da terra pés negros tinham um efeito natural semelhante à característica sangramento, causando sangramento contínuo ao contato. Ao ouvir que a criatura tinha pelo menos a força de um cavaleiro de alto escalão, os rostos de Steed e seus homens empalideceram. Devido à pressa de sua partida, apenas 3 cavaleiros, incluindo Steed, estavam em seu grupo, e todos eram cavaleiros de baixa patente. Contra uma besta monstruosa de alto nível de cavaleiro, eles mal podiam esperar para se defender. Felizmente, Shiman estava lá. Enfrentando o dragão terrestre pés negros que avançava, Shiman calmamente completou sua preparação mágica e lançou um feitiço de atordoamento, atingindo a criatura. Bam! O dragão terrestre pés negros cambaleou e caiu no chão, seu corpo enorme deslizando vários metros devido ao seu impulso, levantando uma nuvem de poeira.
Aproveitando a oportunidade, Steed liderou os dois cavaleiros em um ataque. No entanto, os dragões eram naturalmente resistentes à magia, e mesmo como uma espécie subdragônica, o dragão terrestre Pés Negros herdou parte dessa resistência, tornando-o muito mais resistente a magias do que outras bestas. Balançando a cabeça, o dragão terrestre Pés Negros se levantou e retomou o ataque como se nada tivesse acontecido. Truques não têm muito efeito no dragão terrestre Pés Negros. Infelizmente, ainda não dominei nenhuma magia ofensiva de primeiro nível, suspirou Shiman. Vendo Steed e os dois cavaleiros lutando contra os ataques da criatura, ele hesitou por um momento antes de, relutantemente, retirar uma pedra preciosa. A pedra, gravada com runas estranhas, brilhava lindamente à luz do sol. Shiman então jogou a pedra preciosa e gritou, para trás. Steed e os dois cavaleiros recuaram rapidamente. No momento seguinte, a pedra preciosa no ar irrompeu em um clarão de luz brilhante, transformando-se em um raio que atingiu o dragão terrestre Pés Negros. Bum! O dragão terrestre Pés Negros soltou um grito estridente e agonizante. Quando o raio se dissipou, o dragão terrestre Pés Negros jazia no chão, fumegando e imóvel. Um cavaleiro se aproximou cautelosamente para verificar e, após um momento, seu rosto se iluminou de alegria. Está morto. Steed soltou um suspiro de alívio e olhou para Shiman com uma mistura de admiração e respeito. Este é o poder de um mago. O raio foi aterrorizante. Até mesmo um grande cavaleiro hesitaria em enfrentar tal poder de frente. Shiman também ficou surpreso. Era a primeira vez que usava uma gema única em combate, e ele não esperava que fosse tão poderosa, capaz de matar instantaneamente uma criatura com resistência mágica tão alta. Gemas únicas podem ser caras, mas certamente valem a pena. Shiman refletiu em silêncio. Recuperando a compostura, aproximou-se de Steed e disse: Lord Steed, o aparecimento do dragão da Terra Pés Negros na superfície é altamente incomum e pode estar ligado a um mundo subterrâneo. Preciso relatar isso ao meu professor. Posso levar o cadáver comigo para um exame mais aprofundado? Steed assentiu solenemente. Claro, se precisar de ajuda, é só me avisar. Shiman agradeceu e pediu a Steed que levasse o cadáver para a mansão do Lorde para que fosse guardado em segurança. De volta à mansão do Lorde, Shiman retornou imediatamente ao seu quarto para escrever uma carta ao seu professor sobre os eventos do dia. Steed, por outro lado, foi ao escritório do pai relatar o ocorrido. Como uma criatura do mundo subterrâneo veio parar aqui? Após ouvir o relato de Steed, o Lorde da cidade Rian Aus franziu a testa profundamente. Desde que as façanhas de Sunan se espalharam, os nobres do Ducado da Luz Estelar começaram a coletar informações sobre magos, e Aus ouvira falar do mundo subterrâneo. O aparecimento de uma criatura do mundo subterrâneo em seu território não era um bom sinal. Poderia haver um portal para o mundo subterrâneo em algum lugar próximo, o que seria um problema significativo. Vamos deixar isso para os magos resolverem. Aus esfregou as têmporas e, de repente, lembrou-se de outra coisa. Como você tem se dado com Shiman? Muito bem, sorriu Steed. Senhor Shiman é tão gentil e acessível quanto os rumores sugerem, sem nenhum ar de superioridade. Que bom ouvir isso, assentiu Aus, com a expressão se aprofundando. Lord Sunan tem muitos alunos, mas os mais notáveis são Shiman e Cole. Cole vem de uma família nobre, e seu orgulho o torna difícil de se aproximar. Em comparação, Shiman é muito mais fácil de se conviver. Esta é uma boa oportunidade para você, já que Shiman está liderando a equipe para estabelecer o Jardim de Plantas Mágicas em nossa cidade. Aproveite esta chance para construir um relacionamento forte com ele. Isso beneficiará muito o seu futuro. Sim, pai. Respondeu Steed solenemente. Qualquer um com um pouco de previsão poderia prever o papel crucial que a base desempenharia no Ducado da Luz Estelar no futuro. Portanto, formar conexões com magos da base era uma decisão sábia para qualquer nobre. Sua cidade teve a sorte de encontrar Shiman, e eles deveriam valorizar esta rara oportunidade. Capítulo 144
Construções de padrões mágicos de nível 3, primeiro assistente. Na iluminada oficina da segunda base na cidade do Lago Negro, Sunan estava diante de sua bancada, finalizando cuidadosamente a última linha do intrincado padrão. O líquido especial, uma fusão de pedras preciosas e metais, estava completamente esgotado. A superfície metálica lisa e plana estava adornada com uma complexa rede de padrões místicos que brilhavam sob a luz, exalando um charme sobrenatural. Pronto. Sunan sorriu e acenou com a mão. O padrão subitamente se desprendeu da mesa, flutuando e rapidamente se condensando em uma pequena esfera metálica do tamanho de um ovo, que pousou em sua palma. Ele a examinou por um momento antes de caminhar até uma prateleira no canto. A prateleira já continha centenas de esferas metálicas, cuidadosamente divididas em 3 pilhas. Sunan colocou a nova esfera na menor pilha à esquerda. Nos últimos meses, ele vinha refinando construções de padrões mágicos. Essas esferas metálicas eram diferentes níveis de construções de padrões mágicos. Uma vez infundidas com energia marcial e ativadas, elas se espalhariam instantaneamente por todo o corpo, aumentando suas capacidades. As construções de padrão mágico eram divididas em 5 níveis. O nível 1 era o mais baixo e o nível 5 era o mais alto. Quanto maior o nível, mais forte o aprimoramento, mas também maior a tensão no corpo. Para usar uma construção de padrão mágico, era necessário pelo menos a força de um cavaleiro. Uma construção de padrão mágico de nível 1 poderia aumentar a força de um cavaleiro novato para a de um cavaleiro de pico, quase alcançando o nível de um grande cavaleiro. Uma construção de padrão mágico de nível 2 só poderia ser usada por cavaleiros avançados e acima, e poderia aumentar a força de um cavaleiro avançado para a de um grande cavaleiro novato. Uma construção de padrão mágico de nível 3 exigia um grande cavaleiro para ser usada e poderia aumentar a força de um grande cavaleiro novato para a de um grande cavaleiro avançado. Quanto às construções de padrão mágico de nível 4 e nível 5, apenas cavaleiros lendários podiam usá-las. Sunan ainda não havia refinado nenhuma delas. Todos os construtos de padrão mágico que ele havia refinado recentemente estavam entre os níveis 1 e 3. Notavelmente, os construtos de padrão mágico também variavam de acordo com o tipo de aprimoramento que forneciam. Os tipos mais comuns eram agilidade, força e constituição. Esses 3 tipos podiam aprimorar atributos físicos gerais, incluindo força muscular, resiliência e velocidade de reação, mas cada um tinha um foco específico. Por exemplo, um construto de padrão mágico do tipo agilidade aumentaria significativamente a velocidade de reação e a flexibilidade. Da mesma forma, os tipos força e constituição se concentrariam em potência muscular e resistência física, respectivamente. Além destes, havia também os tipos voo, elemental e único. Em essência, qualquer característica encontrada em uma arma mágica poderia ser transferida para um construto de padrão mágico. Alguns efeitos de magia também poderiam ser integrados em construtos de padrão mágico. Quanto maior o nível de um construto de padrão mágico, mais características ele possuía. Por exemplo, uma única característica como agilidade, força ou constituição era tipicamente encontrada em um construto de padrão mágico de nível 1. Um construto de padrão mágico de nível 2 adicionaria 1 a 2 características adicionais, como voo, foco e energia, reduzindo o consumo de energia marcial, ou elemental, adicionando um dano elemental fraco. Um construto de padrão mágico de nível 3 adicionaria 2 a 3 características a mais em cima daquelas em um nível 2. Em outras palavras, um grande cavaleiro equipado com um construto de padrão mágico de nível 3 seria equivalente a usar de 4 a 6 itens mágicos de nível alquímico, tornando seu poder de combate quase igual ao de um aprendiz de mago do 2º ano. No entanto, quanto maior o nível, maior o custo. Um construto de padrão mágico de nível 1 custava cerca de 83 moedas de ouro, o que era quase o dobro do custo de um golem de pedra. Um construto de padrão mágico de nível 2 custava cerca de 280 moedas de ouro. Um construto de padrão mágico de nível 3 custava quase 650 moedas de ouro. 650 moedas de ouro não é muito caro.
25 golems de pedra são necessários para sintetizar um único golem de pedra de nível grande cavaleiro avançado, custando cerca de 1.100 moedas de ouro. Um construto de padrão mágico de nível 3, combinado com um grande cavaleiro novato, pode produzir um combatente de nível grande cavaleiro avançado, o que é um negócio melhor. Combatentes humanos com iniciativa própria eram, sem dúvida, mais úteis do que golems de pedra do mesmo nível. A primeira turma de formandos da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão é composta por 500 alunos. Para equipá-los completamente com construtos de padrão mágico, custaria cerca de 41.000 moedas de ouro. Embora isso seja caro, resultaria em 500 combatentes com a força de cavaleiros do pico, quase alcançando o nível de grandes cavaleiros. Sunan estimou que, se usasse 41.000 moedas de ouro para refinar aranhas de lâmina dupla, nível de cavaleiro do pico, conseguiria produzir apenas cerca de 230, o que representa menos da metade do número de graduados da Academia de Cavaleiros. É claro que isso não levava em conta o custo do treinamento dos alunos. Se isso fosse incluído, talvez não fosse tão vantajoso. No entanto, se Sunan tivesse que escolher, ainda preferiria 500 cavaleiros com iniciativa própria. Primeiro, vamos tentar obter 500 construções de padrão mágico de nível 1. Sunan olhou para a pilha de construções de padrões mágicos à direita, que já somava mais de 200, mas ainda precisava de cerca de metade dessa quantidade. No futuro, as construções de padrões mágicos de nível 1 certamente serão as mais procuradas. No entanto, a dificuldade de refiná-las é semelhante à de armas mágicas. Assim que eu organizar o conhecimento relevante e adicioná-lo à lista de trocas da base, posso deixar os aprendizes da base assumirem a tarefa de refiná-las. Sunan se espreguiçou e refinou mais 3 construções de padrões mágicos antes de parar e sair da oficina. De volta ao seu escritório, Sunan pegou os relatórios financeiros dos últimos meses e os revisou cuidadosamente. Após o esgotamento das 4 minas anteriores, mais 3 haviam se esgotado recentemente. Agora, a Aliança Estelar tinha apenas 6 minas restantes, e sua produção mensal havia diminuído drasticamente, impactando severamente seus lucros. Sunan havia planejado inicialmente refinar outro golem adamantino, mas os lucros dos últimos meses, após a dedução dos custos de refino de construções de padrões mágicos, eram quase insignificantes. No fim das contas, ele precisava encontrar mais minas. Especialmente minas de prata, pois precisava de mitril para refinar marionetes de mitril. Como estão as missões de exploração? Com esse pensamento, Sunan convocou 2 golems e os instruiu a trazer Carolina e a Viúva Vermelha até ele. As 2 mulheres provavelmente estavam na cidade do Lago Negro e chegaram logo depois. Mestre. Carolina e a Viúva Vermelha se curvaram ao entrarem na sala. Sunan assentiu e sentou-se, perguntando casualmente: o que você descobriu durante as missões de exploração? Carolina deu um passo à frente e respondeu: Mestre, a cerca de 120 quilômetros a leste, há um vasto pântano habitado por milhares de sapos das cavernas e gosmas. Já enviei uma equipe para limpá-los, mas pode levar algum tempo para resolver. Cerca de 150 quilômetros ao norte, a equipe de exploração encontrou várias tribos de devoradores de mentes, incluindo vários devoradores de mentes lendários. Atualmente, estou elaborando um plano para lidar com essas tribos. Tribos de devoradores de mentes. Os olhos de Sunan piscaram. No mundo subterrâneo, os devoradores de mentes são considerados criaturas de nível médio a alto na cadeia alimentar. Essas criaturas são fracas em combate corpo a corpo, mas são excepcionalmente habilidosas em conjurar ilusões e encantar outras raças para lutarem por elas. Cavaleiros e grandes cavaleiros que não dominam os poderes elementais são facilmente influenciados pelas ilusões dos devoradores de mentes. Enfrentar vários devoradores de mentes ao mesmo tempo é quase uma sentença de morte. No mundo subterrâneo, os devoradores de mentes normalmente vivem em pequenos grupos. Eles controlam servos e escravos, formando tribos. Normalmente, uma tribo terá um ou mais devoradores de mentes lendários.
Desses devoradores de mentes lendários, há uma chance muito pequena de que uma variante como um cérebro ancião, um supervisor, uma mãe da colmeia ou um devorador de mentes abissal emerja. Essas variantes são extremamente poderosas, ainda mais do que um típico aprendiz de mago do terceiro ano. Elas podem integrar várias tribos de devoradores de mentes, controlar mais servos e, por fim, formar uma cidade-estado mais poderosa. Na memória de Sun An, qualquer cidade-estado no submundo dominado por devoradores de mentes é governada por uma variante de devorador de mentes. Lidar apenas com tribos de devoradores de mentes é administrável. Ilusões e encantamentos não têm efeito sobre marionetes. Tragam mais arranhas de lâmina dupla e eliminem esses devoradores de mentes o mais rápido possível. Sun An assinou com a mão e disse: Sim, mestre. Carolina suspirou aliviada. Desde o início das missões de exploração, sua equipe não havia descoberto nenhuma mina ou outro ponto de recurso. Se o mestre a tivesse culpado, ela não teria tido defesa. Felizmente, a mestre foi compreensiva. Sun An ignorou a mudança de comportamento de Carolina e se virou para a Viúva Vermelha. E você? A Viúva Vermelha sorriu e disse: Graças à sorte da mestre, encontrei uma mina de ferro a oeste. Estamos atualmente pesquisando suas reservas, mas estimativas preliminares sugerem que seja pelo menos uma mina de médio porte. Sun An ficou surpresa e sorriu. Muito bem. É uma honra servir a mestre. O sorriso da Viúva Vermelha se aprofundou e ela olhou para Carolina com um toque de presunção. Carolina, vendo isso, cerrou os dentes em frustração. Sun An fingiu não notar a troca e continuou: Mais alguma coisa? Sim, mestre. A Viúva Vermelha acrescentou rapidamente: A equipe de exploração também descobriu uma grande tribo de minotauros ao sul. A tribo tem uma população estimada em mais de 500 habitantes. Estamos tentando negociar com eles e já trocamos algum minério de ouro bruto. O interesse de Sun An foi imediatamente despertado. Minério de ouro não refinado sugeria que a tribo dos minotauros provavelmente controlava uma mina de ouro. Minotauros não são habilidosos em fundição. Se a tribo não tivesse anões, eles não conseguiriam refinar o minério de ouro e teriam que negociá-lo. Informações mais detalhadas ainda estão sob investigação, mas é altamente provável que eles controlem um veio de ouro, disse a Viúva Vermelha com um sorriso. Muito bem, respondeu Sun An com um sorriso de aprovação. Se confirmarmos que a tribo realmente possui um veio de ouro, mobilizem nossas forças e tomem o controle imediatamente. A força de combate dos minotauros adultos varia de cavaleiros novatos a cavaleiros avançados. Uma tribo de minotauros com uma população de mais de 500 já é uma força significativa no mundo subterrâneo. Mesmo com o controle de um veio de ouro, poucos ousariam desafiá-los. Mas a Aliança Estelar era uma exceção. Com sua força atual, esmagar uma tribo de minotauros seria fácil. Sim, mestre, respondeu a Viúva Vermelha respeitosamente. Depois de discutir as missões de exploração, Sun An estava prestes a dispensá-los quando notou Carolina de repente entregando uma carta com as duas mãos. Mestre, há uma carta de Xemã. Sun An entendeu. Provavelmente era sobre o novo jardim de plantas mágicas. No entanto, ao abrir a carta, ficou um tanto surpreso. Um terrestre da Terra Negra. Como uma criatura única do mundo subterrâneo poderia acabar na superfície? Poderia haver uma entrada para o mundo subterrâneo perto da cidade de Rian. Vendo Sun An imerso em pensamentos, a Viúva Vermelha não pôde deixar de perguntar: Mestre, o que aconteceu? Sun An não respondeu diretamente, mas jogou a carta para eles lerem. Depois de ler, tanto a Viúva Vermelha quanto Carolina pareceram atônitas. Enviem uma equipe para a cidade de Rian para trazer de volta o cadáver do Lander da Terra Sombria. Investiguem também de onde ele veio. Se houver de fato uma entrada para o mundo subterrâneo, entrem em contato com o Lorde local imediatamente para selá-la e me informem. Sun An não demorou muito para pensar antes de dar suas ordens. Se fosse apenas uma simples entrada para o mundo subterrâneo, ele não estaria muito preocupado.
Afinal, havia muitas áreas inexploradas ao redor da Aliança Estelar, e ele não podia se dar ao luxo de dividir seus recursos para explorar uma segunda entrada. No entanto, se essa entrada levasse a uma região com criaturas dracônicas, a história seria diferente. Capturar um grande número de criaturas dracônicas ou encontrar criaturas dracônicas de alto nível poderia ajudar a extrair sangue para acelerar o aprimoramento da linhagem do dragão oculto. Era isso que realmente importava para ele. Eu não esperava encontrar uma pista sobre criaturas dracônicas tão rapidamente. Espero que isso dê algum resultado, pensou Sunan consigo mesmo. Se de fato houvesse muitas criaturas dracônicas do outro lado da entrada, ele teria que fazer uma viagem particular. Tendo servido sob Sunan por tanto tempo, Carolina e a Viúva Vermelha sabiam o quanto era importante para seu mestre encontrar criaturas dracônicas. Elas responderam solenemente. Tudo bem, podem ir, Sunan assinou para elas. As duas mulheres se curvaram e saíram. Saindo do escritório, Carolina apressou o passo, mas não foi muito longe antes de ouvir os passos leves da Viúva Vermelha se aproximando. Um sorriso provocador no rosto. Por que você está com tanta pressa? Correndo para lidar com o pântano e as tribos dos devoradores de mentes? Ou planejando enviar uma equipe para Rien City imediatamente? Carolina respondeu sem expressão. Não se convença. Desta vez, você teve sorte. Da próxima vez, quem sabe quem sairá vitorioso. A verdade é que eu já estou um passo à sua frente, disse a Viúva Vermelha, levando o dedo aos lábios e sorrindo. Um passo à frente, e o resto virá. Quando você resolver os problemas do pântano e dos devoradores de mentes, terei encontrado mais veias. Os olhos de Carolina se contraíram, e ela encarou a Viúva Vermelha, mas não respondeu, acelerando o passo. Ela já estava atrás da Viúva Vermelha na exploração da mina e não podia se dar ao luxo de perder novamente na investigação do módulo de aterragem da Terra Sombria. Ela precisava encontrar a fonte do módulo de aterragem da Terra Sombria antes que a Viúva Vermelha o fizesse. A Viúva Vermelha não insistiu. Enquanto Carolina se afastava, o sorriso da Viúva Vermelha desapareceu e ela lançou um olhar de desdém. Ela sabia exatamente o que Carolina estava planejando, tentar obter vantagem na investigação da Darkland Lander. Mas não lhe daria essa chance. Desta vez, ela também estaria um passo à frente. Quanto mais tempo servisse sob o comando de Sunan, mais sentiria sua força. Enquanto Sunan estivesse por perto, o poder da Aliança Estelar continuaria a crescer e seu território se expandiria. Eventualmente, ela se tornaria a força dominante no mundo subterrâneo. E enquanto ela permanecesse como a primeira representante de Sunan, quando a Aliança Estelar se tornasse governante do mundo subterrâneo, ela também se tornaria uma figura significativa no mundo subterrâneo. O pensamento a fez tremer de excitação. Capítulo 145. O Prêmio Misterioso e o Exame de Graduação. Ano 1257 do Calendário da Luz Estelar, mês de Xialong, junho. Cidade Brilhante, Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão. O tempo estava escaldante, com uma brisa suave soprando no ar. A academia fervilhava de entusiasmo, refletindo o calor do dia. Hoje era o dia do primeiro exame de graduação da Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão. Cedo pela manhã, os alunos do quarto ano, prestes a se formar, reuniram-se no campo de treinamento, discutindo o próximo exame com uma mistura de expectativa e ansiedade. Como será o exame de graduação? A academia está sendo tão reservada que não nos contarão os detalhes até chegarmos ao local do exame. Seja lá o que for, se for realizado no submundo, não será fácil. Ouvi dizer que o submundo é perigoso, cheio de monstros. Espero que a academia não torne o exame muito difícil. Os alunos se amontoavam em pequenos grupos, com a conversa ecoando pelo ar. Do lado de fora do campo de treinamento, alunos das outras 3 séries observavam com curiosidade, na esperança de obter alguma informação. Afinal, teriam que passar pelo mesmo exame no futuro. Xian finalmente conseguiu passar pela multidão de alunos mais jovens e entrar no campo de treinamento.
Ele estava procurando seus amigos quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Virando a cabeça, viu Rugar e Solano acenando para ele. Por que você está tão atrasado? Quando Xian se aproximou, Rugar lhe deu um soco de brincadeira no ombro. Xian coçou a bochecha e sorriu. O reitor me chamou para conversarmos sobre algo. Os olhos de Rugar brilharam, e ele passou o braço em volta do ombro de Xian, sussurrando conspiratoriamente. O reitor lhe contou alguma coisa sobre o exame de formatura. Compartilhe comigo, afinal somos irmãos. Xian balançou a cabeça. Não crie muitas expectativas. Você sabe como as regras da academia são rígidas. O reitor não as quebraria, nem por mim. Ele só me deu algumas palavras de incentivo. Rugar pareceu completamente decepcionado. Vamos lá, o reitor é muito rígido. Pelo menos você é o melhor aluno do 4º ano. Qual o problema em te dar um avisinho? Como Xian é o melhor aluno, o reitor confia que ele vai se sair bem e não vai quebrar as regras para ajudá-lo, disse Solano com um sorriso gentil, revelando 2 covinhas. Ela se virou para Xian. Xian, como você está se sentindo? Sem problemas. Xian ergueu a mão direita e flexionou os músculos com confiança. Com certeza vou ficar em primeiro lugar desta vez. Disse Rugar com inveja. Ouvi dizer que os 5 melhores alunos receberam uma fruta sangue de dragão de grau 3 e um prêmio misterioso. Quanto maior o grau da fruta sangue de dragão, mais fortes são seus efeitos. A de menor grau, a fruta sangue de dragão de grau 1, é reservada para aprendizes de cavaleiros. Alunos do 1º e 2º ano, bem como alguns alunos do 3º ano que ainda não se tornaram cavaleiros, geralmente consomem fruta sangue de dragão de grau 1. As frutas sangue de dragão de grau 2 são para cavaleiros. Somente alunos que se tornaram cavaleiros podem consumir esta fruta sangue de dragão de grau 3. Quanto às frutas sangue de dragão de grau 3, disse que se pode ajudar um cavaleiro de nível médio a avançar para um cavaleiro de nível avançado. Nesta turma de formandos, incluindo Xian, há 18 cavaleiros de nível médio. Se eles pudessem obter uma fruta sangue de dragão de grau 3, avançariam imediatamente para cavaleiros de nível avançado. Como alguém poderia não sentir inveja? Que ótimo! Eu gostaria de poder obter uma fruta sangue de dragão de grau 3 também, disse Rugar com um olhar de desejo. Solano riu baixinho. Os 5 primeiros lugares certamente serão ocupados pelos alunos de nível médio de cavaleiros. Devemos mirar nos 50 primeiros. Os 50 primeiros ainda receberão uma fruta sangue de dragão de grau 2. Os efeitos de uma fruta sangue de dragão de grau 2 são muito mais fracos, murmurou Rugar. Mas ele era um otimista de coração e rapidamente se livrou da decepção, mudando a conversa para o prêmio misterioso. Qual você acha que é o prêmio misterioso? Aposto que é algo da base, disse Solano, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ouvi dizer que há muitos itens mágicos lá, e as frutas sangue de dragão também vêm de lá. Será que é um item mágico lendário? Isso é improvável. Ouvi dizer que apenas magos podem usar itens mágicos, não cavaleiros. Então talvez seja uma poção. Rugar e Solanos discutiram animadamente, mas Xian permaneceu em silêncio, com uma expressão um pouco estranha. Mais cedo, quando o reitor o chamou, ele não apenas o encorajou, como também revelou a verdadeira natureza do prêmio misterioso. Rugar estava certo. Era de fato um item mágico. Chamava-se Construção Rúnica, um poderoso item mágico que os cavaleiros podem usar. O reitor também mencionou que todos os formandos receberiam uma construção rúnica de grau 1, mas os 5 melhores alunos receberiam uma construção rúnica de grau 2, mais poderosa. Dizem que, quando um cavaleiro de alto nível equipa uma construção rúnica de grau 2, ele pode alcançar instantaneamente o poder de combate de um grande cavaleiro. Quando Xian ouviu isso do reitor pela primeira vez, ficou completamente atordoado. O fato de uma construção rúnica poder tornar um cavaleiro de alto nível tão poderoso quanto um grande cavaleiro era simplesmente incompreensível. Se não fosse o reitor dizendo isso, ele nunca teria acreditado.
Dizem que os itens mágicos dos magos são incrivelmente poderosos e misteriosos. Eu não acreditava muito nisso antes, mas agora parece que os rumores são verdadeiros. Se itens mágicos são tão poderosos, quão poderosos devem ser os magos que os criam? Xian se maravilhou. A ideia de se juntar à guarda dos cavaleiros após o exame de formatura e trabalhar ao lado dos magos lendários foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Parecia que um mundo totalmente novo o acenava. Xian, com o que você está sonhando acordado? Rugar de repente acenou com a mão na frente de Xian, tirando-o de seus pensamentos. Nada, respondeu Xian vagamente, virando-se para olhar a entrada do campo de treinamento. O reitor e os outros estão aqui. Os alunos mais jovens na entrada foram rapidamente dispersos, e Moritz liderou um grupo de instrutores para o campo de treinamento. Após um breve discurso, o grupo deixou a academia e seguiu direto para os arredores da cidade. Logo, Xian soube o destino do dia. Muitas pessoas sabiam que perto da cidade brilhante havia uma floresta fortemente guardada pelo exército. Corria o boato de que havia uma mina lá dentro, de onde uma grande quantidade de minério era transportada diariamente. Xian sempre se perguntou por que uma mina precisaria de proteção militar tão pesada, mas agora tudo fazia sentido. A floresta não continha apenas uma mina, mas também uma entrada para o submundo. Depois de atravessar o perímetro externo da floresta, o grupo chegou rapidamente ao acampamento 1. Ao verem as centenas de golems de argila se movendo de um lado para o outro, carregando minério, todos os alunos não conseguiram conter os olhos arregalados. O que são estes? Parecem golems de argila, feitos de argila, eu acho. Argila. Isso é incrível. Magos são realmente incríveis. Exclamações de admiração ecoaram no ar. Alguns alunos não resistiram a estender a mão para tocar os golems de argila ao passarem. Era a primeira vez que viam figuras de argila animadas. Moritz e os outros instrutores não os impediram, apenas balançando a cabeça com um sorriso. Eles também ficaram impressionados na primeira vez que viram os golems de argila. Depois de passar pelo acampamento, o grupo entrou em uma caverna. Ao ver os golems de pedra posicionados ao longo do caminho, os alunos ficaram novamente impressionados. Depois disso, saíram de uma caverna de estalactites, embarcaram em arraias manta e cruzaram um lago tranquilo, pousando em uma ilha no meio. Na margem, esfinges aguardavam para guiá-los até o local da prova. Toda a jornada deixou os alunos em um estado de admiração, com suas mentes repletas de admiração diante daquelas visões estranhas e desconhecidas. Este é o submundo. Solano murmurou, seu lindo rosto cheio de espanto. Xian e Rugar também olharam ao redor, espantados. Era a primeira vez na vida que viam um lugar tão bizarro e único, com suas criaturas estranhas. Tudo à sua frente parecia transportá-los para um mundo novo e fantástico. Não era bem assim. Comparado à superfície, o submundo era de fato um mundo totalmente novo. Logo, liderados pelas esfinges, o grupo chegou à entrada de uma caverna. A entrada era enorme, com mais de 10 metros de altura, larga o suficiente para 20 pessoas caminharem lado a lado. O teto da caverna estava incrustado com inúmeras pedras luminosas, emitindo uma luz fraca que iluminava a área próxima à entrada. Mais profundamente, estava escuro como breu, a escuridão parecia um tanto sinistra. Certo, chegamos. Moritz levantou a mão, sinalizando para que todos parassem. Ele se virou e examinou o grupo, com a expressão séria. O exame será realizado nesta caverna. Lá dentro, há túneis complexos, como um labirinto, e sua tarefa é encontrar os orbes de cristal espalhados pelos túneis. Moritz abriu a palma da mão e revelou uma esfera de cristal. A esfera, do tamanho de um ovo, era perfeitamente redonda e semi-transparente, com uma leve tonalidade azul. Dentro, 3 estrelas brilhantes cintilavam. Cada esfera de cristal tem uma pontuação diferente. Por exemplo, aqui tenho na mão tem 3 estrelas brilhantes, representando 3 pontos. A pontuação final da prova de formatura será a soma dos pontos das esferas de cristal que cada aluno coletar. A prova terá duração de 10 horas.
Quando o tempo acabar, todos devem sair imediatamente e parar de coletar esferas de cristal. Além disso, vocês não têm permissão para pegar esferas de cristal dos outros. Deixem-me lembrá-los. Há corvos de olhos vermelhos na caverna monitorando a prova, então não tentem quebrar as regras. Capítulo 145. O Prêmio Misterioso e a Prova de Formatura. Ano 1257 do calendário da luz estelar, mês de Xialong, junho. Cidade Brilhante, Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão. O tempo estava escaldante, com uma brisa suave soprando no ar. A academia fervilhava de entusiasmo, refletindo o calor do dia. Hoje era o dia do primeiro exame de formatura da Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão. Cedo pela manhã, os alunos do quarto ano, prestes a se formar, reuniram-se no campo de treinamento, discutindo o próximo exame com uma mistura de expectativa e ansiedade. Como será o exame de formatura? Perguntou. A academia está sendo tão reservada que não nos contarão os detalhes até chegarmos ao local do exame. Seja lá o que for, se for realizado no submundo, não será fácil. Ouvi dizer que o submundo é perigoso, cheio de monstros. Espero que a academia não torne o exame muito difícil. Os alunos se amontoaram em pequenos grupos, a conversa fervilhando. Do lado de fora do campo de treinamento, alunos das outras 3 séries observavam com curiosidade, na esperança de obter alguma informação. Afinal, teriam que passar pelo mesmo exame no futuro. Xian finalmente conseguiu passar pela multidão de alunos mais jovens e entrar no campo de treinamento. Ele estava procurando seus amigos quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Virando a cabeça, viu Rugar e Solano acenando para ele. Por que você está tão atrasado? Quando Xian se aproximou, Rugar lhe deu um soco de brincadeira no ombro. Xian coçou a bochecha e sorriu. O reitor me chamou para conversar sobre algo. Os olhos de Rugar brilharam e ele passou o braço em volta do ombro de Xian, sussurrando conspiratoriamente. O reitor lhe contou alguma coisa sobre o exame de formatura. Compartilhe comigo, afinal somos irmãos. Xian balançou a cabeça. Não crie muitas expectativas. Você sabe como as regras da academia são rígidas. O reitor não as quebraria, nem por mim. Ele só me deu algumas palavras de incentivo. Rugar pareceu completamente decepcionado. Vamos lá, o reitor é muito rígido. Pelo menos você é o melhor aluno do quarto ano. Qual o problema em te dar um avisinho? Como Xian é o melhor aluno, o reitor confia que ele vai se sair bem e não vai quebrar as regras para ajudá-lo, disse Solano com um sorriso gentil, revelando 2 covinhas. Ela se virou para Xian. Xian, como você está se sentindo? Sem problemas. Xian ergueu a mão direita e flexionou os músculos com confiança. Com certeza vou ficar em primeiro lugar desta vez. Rugar disse com inveja. Ouvi dizer que os 5 melhores alunos receberam uma fruta sangue de dragão de grau 3 e um prêmio misterioso. Quanto maior o grau da fruta sangue de dragão, mais fortes seus efeitos. A de grau mais baixo, a fruta sangue de dragão de grau 1, é reservada para cavaleiros aprendizes. Alunos do primeiro e segundo ano, bem como alguns alunos do terceiro ano que ainda não se tornaram cavaleiros, geralmente consomem fruta sangue de dragão de grau 1. As frutas sangue de dragão de grau 2 são para cavaleiros. Somente alunos que se tornaram cavaleiros podem consumir este tipo de fruta sangue de dragão. Quanto às frutas sangue de dragão de grau 3, disse que podem ajudar um cavaleiro de nível médio a se tornar um cavaleiro de nível avançado. Nesta turma de formandos, incluindo Xian, há 18 cavaleiros de nível médio. Se eles conseguissem uma fruta sangue de dragão de grau 3, imediatamente se tornariam cavaleiros de nível avançado. Como alguém poderia não sentir inveja? Isso é ótimo. Eu queria poder ganhar uma fruta sangue de dragão de grau 3 também, disse Rugar com um olhar ansioso. Solano riu baixinho. Os 5 primeiros lugares com certeza serão ocupados pelos alunos de nível médio da cavalaria. Devemos mirar nos 50 primeiros. Os 50 primeiros ainda receberão uma fruta sangue de dragão de grau 2.
Os efeitos de uma fruta sangue de dragão de grau 2 são muito mais fracos, murmurou Rugar. Mas ele era otimista no fundo e rapidamente se livrou da decepção, mudando a conversa para o prêmio misterioso. Qual você acha que é o prêmio misterioso? Aposto que é algo da base, disse Solano, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ouvi dizer que há muitos itens mágicos lá, e as frutas sangue de dragão também vêm de lá. Será que é um item mágico lendário? É improvável. Ouvi dizer que apenas magos podem usar itens mágicos, não cavaleiros. Então talvez seja uma poção. Rugar e Solanos discutiram animadamente, mas Chien permaneceu em silêncio, com uma expressão um tanto estranha. Mais cedo, quando o reitor o chamou, ele não apenas o encorajou, como também revelou a verdadeira natureza do prêmio misterioso. Rugar estava certo. Era de fato um item mágico. Chama-se construção rúnica, um poderoso item mágico que os cavaleiros podem usar. O reitor também mencionou que todos os formandos receberiam uma construção rúnica de grau 1, mas os 5 melhores alunos receberiam uma construção rúnica de grau 2, mais poderosa. Dizem que, quando um cavaleiro de alto nível equipa uma construção rúnica de grau 2, ele pode instantaneamente alcançar o poder de combate de um grão cavaleiro. Quando Chien ouviu isso do reitor pela primeira vez, ficou completamente atordoado. O fato de uma construção rúnica poder tornar um cavaleiro de alto nível tão poderoso quanto um grão cavaleiro era simplesmente inacreditável. Se não fosse o reitor dizendo isso, ele jamais teria acreditado. Dizem que itens mágicos de magos são incrivelmente poderosos e misteriosos. Eu não acreditava muito antes, mas agora parece que os rumores são verdadeiros. Se itens mágicos são tão poderosos, quão poderosos devem ser os magos que os criam? Chien se maravilhou. A ideia de se juntar à guarda dos cavaleiros após o exame de formatura e trabalhar ao lado dos lendários magos foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Parecia que um mundo totalmente novo o acenava. Chien, com o que você está sonhando acordado? Rugar de repente acenou com a mão na frente de Chien, tirando-o de seus pensamentos. Nada, respondeu Chien vagamente, virando-se para olhar a entrada do campo de treinamento. O reitor e os outros estão aqui. Os alunos mais jovens na entrada foram rapidamente dispersos, e Moritz liderou um grupo de instrutores para o campo de treinamento. Após um breve discurso, o grupo deixou a academia e seguiu direto para os arredores da cidade. Logo, Chien soube o destino do dia. Muitas pessoas sabiam que perto da cidade brilhante havia uma floresta fortemente guardada pelo exército. Corria o boato de que havia uma mina lá dentro, de onde uma grande quantidade de minério era transportada diariamente. Chien sempre se perguntou por que uma mina precisaria de proteção militar tão pesada, mas agora tudo fazia sentido. A floresta não continha apenas uma mina, mas também uma entrada para o submundo. Depois de atravessar o perímetro externo da floresta, o grupo chegou rapidamente ao acampamento 1. Ao verem as centenas de golems de argila se movendo de um lado para o outro, carregando minério, todos os alunos não conseguiram conter os olhos arregalados. O que são estes? Parecem golems de argila, feitos de argila, eu acho. Argila. Isso é incrível. Magos são realmente incríveis. Exclamações de admiração ecoaram no ar. Alguns alunos não resistiram a estender a mão para tocar os golems de argila ao passarem. Era a primeira vez que viam figuras de argila animadas. Moritz e os outros instrutores não os impediram, apenas balançando a cabeça com um sorriso. Eles também ficaram impressionados na primeira vez que viram os golems de argila. Depois de passar pelo acampamento, o grupo entrou em uma caverna. Ao ver os golems de pedra posicionados ao longo do caminho, os alunos ficaram novamente impressionados. Depois disso, saíram de uma caverna de estalactites, embarcaram em arraias manta e cruzaram um lago tranquilo, pousando em uma ilha no meio. Na margem, esfinges os aguardavam para guiá-los até o local da prova. Toda a jornada deixou os alunos em um estado de admiração, suas mentes repletas de admiração diante das visões estranhas e desconhecidas. Este é o submundo, murmurou o Solano, com seu belo rosto cheio de espanto.
Xian e Rugar também olharam ao redor, espantados. Era a primeira vez em suas vidas que viam um lugar tão bizarro e único, com suas criaturas estranhas. Tudo à sua frente parecia transportá-los para um mundo novo e fantástico. Não, isso não era bem verdade. Comparado à superfície, o submundo era de fato um mundo totalmente novo. Logo, liderados pelas esfinges, o grupo chegou à entrada de uma caverna. A entrada era enorme, com mais de 10 metros de altura, larga o suficiente para 20 pessoas caminharem lado a lado. O teto da caverna estava incrustado com inúmeras pedras luminosas, emitindo uma luz tênue que iluminava a área próxima à entrada. Mais ao fundo, a escuridão era total, com um aspecto um tanto sinistro. Certo, chegamos. Moritz ergueu a mão, sinalizando para que todos parassem. Ele se virou e examinou o grupo, com uma expressão séria. O exame será realizado nesta caverna. Lá dentro, há túneis complexos, como um labirinto, e sua tarefa é encontrar os orbes de cristal espalhados pelos túneis. Moritz abriu a palma da mão para revelar um orbe de cristal. O orbe, do tamanho de um ovo, era perfeitamente redondo e semi-transparente, com uma leve tonalidade azul. Lá dentro, 3 estrelas brilhantes cintilavam. Cada orbe de cristal tem uma pontuação diferente. Por exemplo, aqui está na minha mão tem 3 estrelas brilhantes, representando 3 pontos. A nota final da prova de formatura será a soma dos pontos das orbes de cristal que cada aluno coletar. A prova terá duração de 10 horas. Quando o tempo acabar, todos devem sair imediatamente e parar de coletar orbes de cristal. Além disso, vocês não têm permissão para pegar orbes de cristal dos outros. Deixem-me lembrá-los. Há corvos de olhos vermelhos na caverna monitorando a prova, então não tentem quebrar as regras. Além disso, orbes de cristal são guardadas por monstros. Quanto maior a pontuação, mais poderoso o monstro. Prossigam com cautela. Agora, todos tomem uma poção censura de luz. Descansem por 10 minutos e a prova começa. Moritz assinou com a mão e, imediatamente, um instrutor se adiantou para distribuir as poções censuras de luz. Depois de tomar a poção, os alunos imediatamente sentiram sua visão ficar mais clara, não mais turva e obscurecida. Incrível! Isto é uma poção mágica. Incrível! Finalmente, podemos ver claramente. Muitos alunos se maravilharam, enquanto outros começaram a se preparar para a batalha que se aproximava. Xian também começou a verificar suas armas e equipamentos, fazendo os preparativos finais. Apesar da confiança em suas habilidades, o 4º ano tinha muitos alunos de elite, e ele tinha vários oponentes fortes. Ele não o subestimaria. 10 minutos se passaram rapidamente. Quando Moritz anunciou o início do exame, os alunos começaram a entrar na caverna. Boa sorte! Você também! Após trocarem palavras de incentivo, Xian, Rugar e Solano se separaram em uma bifurcação perto da entrada, cada um entrando em um túnel diferente. À medida que se aventuravam mais fundo, o número de bifurcações aumentava e os alunos gradualmente se espalhavam. Logo, Xian se viu sozinho na passagem subterrânea escura e silenciosa, com apenas o som fraco de seus passos ecoando. Xian observou cautelosamente os arredores, inconscientemente segurando o punho de sua espada. O ar estava frio e úmido, fazendo com que ele, um visitante de primeira viagem ao submundo, se sentisse particularmente desconfortável. Felizmente, a poção censura de luz permitiu que ele enxergasse com clareza. Depois de caminhar um pouco, Xian notou que, de vez em quando, um corvo com olhos vermelhos sangue e um corpo duro e escamoso pendia de cabeça para baixo no teto. São esses os corvos de olhos vermelhos que o reitor mencionou? Xian testou cuidadosamente algumas vezes e descobriu que os corvos permaneciam imóveis, apenas o encarando atentamente. Ele confirmou seu palpite e continuou passando por ele sem maiores preocupações. Depois de caminhar cerca de 100 metros, chegou a uma bifurcação com 3 túneis. O túnel mais à esquerda emitia um som estranho e farfalhante. Xian hesitou por um momento, depois escolheu o túnel da esquerda. Locais com monstros eram mais propensos a ter orbes de cristal.
Depois de caminhar uma curta distância, um denso aglomerado de pontos vermelhos sangue apareceu na luz fraca à sua frente. Ao examiná-lo mais de perto, viu pares de olhos frios e vermelhos. Chiado. Chiado. Um som agudo preencheu o ar quando um grupo de ratos irrompeu repentinamente da escuridão, investindo contra Xian como feras selvagens. A expressão de Xian endureceu, mas ele não entrou em pânico. Rapidamente recuou para um canto, encostando-se na parede de pedra para se preparar para o ataque. A Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão não ensinava apenas como treinar, também transmitia habilidades práticas de combate. Além das sessões diárias de treino, havia inúmeros cursos de combate real contra feras e monstros. Em termos de combate, Xian não era mais um novato. Ele brandiu a espada, cortando um rato ao meio com precisão, e então derrubou com o ombro outro que tentava se aproximar furtivamente. A lâmina de sua espada vibrou violentamente, cortando o ar e avançando. Corte ondulante. Zumbido. Um zumbido profundo e ressonante preencheu o ar. Uma força poderosa irrompeu, despedaçando uma dúzia de ratos e deixando uma clara lacuna na densa turba. A intensidade do ataque atordoou momentaneamente os ratos frenéticos. Aproveitando a oportunidade, Xian rapidamente ajustou sua respiração e derrubou mais 2 ratos. Ele percebeu que aqueles monstros não eram muito mais fortes do que pessoas comuns. Eles apenas eram mais numerosos. Contanto que não fosse cercado, qualquer cavaleiro poderia lidar com eles facilmente. Alguns momentos depois, Xian eliminou